o programa Semente de Vida. Fique agora com uma palavra de vitória com nossa pastora Angela Franco e seja muito abençoada. Olá, graça e paz. Você já conhece o Ministério Colheita das Nações? Hoje eu quero te fazer um convite especial para estar aqui conosco. Fica na Rua Estrada Doutor Plínio Casado, 3996 Prata, Belfor Roxo. Venha nos fazer uma visita, nós teremos grande prazer em te receber. Vamos à palavra do Senhor nesse dia? Aqui em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, diz: Veio a mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Esse texto, o profeta havia sido levado pelo Espírito a um grande vale. Mas ao contrário do que se pensa, este vale não era um cemitério. Os ossos que estavam ali, na realidade, eram pessoas importantes. Era um grande exército que havia combatido. E eles pereceram então nesse vale e ali mesmo ficaram, até que os ossos todos se secaram. Esses ossos representam a nação de Israel. Representam um tempo de morte, um tempo ruim. E Deus leva o profeta até este lugar e faz uma pergunta para o profeta: poderão reviver esses ossos? E trazendo aqui para nós, Deus hoje tem nos levado a situações difíceis para, na realidade, testar a nossa fé. Deus tem nos colocado e nos mostrado situações em que Ele quer trazer uma grande mudança, mas Ele conta conosco para operar um milagre. Deus não age sozinho, Deus trabalha com o homem. Deus conta comigo, Deus conta contigo. E naquele momento que Deus pergunta ao profeta Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O profeta, se ele estivesse desanimado, ele daria com certeza uma resposta para Deus. Ele diria: Deus, não tem como, o Senhor não está enxergando que aí só tem osso? Como levantar, como reviver, como isso pode acontecer, Deus? É claro que não tem como. Mas o profeta Ezequiel, ele nos dá uma lição aqui. Quando eu não tenho uma resposta certa, eu espero a resposta de Deus. Eu prefiro ficar com o que Deus sabe. E ele diz: Senhor, tu o sabes. Ele estava dando uma chance ali de Deus agir. Quantas vezes Deus está nos perguntando algo para provar a nossa fé, para nos testar, e nós temos que trabalhar com Deus nessa hora. E hoje eu estou falando sobre vencer o desânimo, porque quando nós temos algo diante de nós para lutarmos, para alcançarmos vitórias, é certo que se olharmos as circunstâncias naturais, o desânimo virá. Mas Deus está disposto a nos levar neste lugar aonde está o caos. Deus está disposto a nos levar em espírito, nos mostrar em espírito a nossa real situação e nos perguntar para ver que tipo de resposta nós daremos. E quando o profeta dá essa oportunidade de Deus agir, e ele responde: Senhor, tu sabes. Porque na realidade ele estava mostrando para Deus: Deus, eu estou dependendo de ti, eu quero uma resposta sua, eu estou crendo naquilo que o Senhor fizer. E Deus então, a partir daquele momento, Deus dá uma direção para o profeta, e Deus diz: faça algo, profetiza. E Deus está te dizendo hoje, através dessa palavra, semente de vida: faça algo diante do teu vale de ossos secos, profetiza, faça algo, ore. Que
sido a sua própria vida espiritual. Quem sabe você se encontra assim, com o seu espírito, com a sua alma ressequida, sem forças de lutar, vendo a calamidade, todos os dias contemplando a calamidade, o vale diante de você, mas Deus não te abandonou. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona a pessoa que acredita nele. E hoje Deus, através desta palavra aqui, está te levando diante deste vale para te perguntar: você acredita que isso pode mudar? Você acredita que o espírito de morte, aonde houve morte, pode acontecer a vida? Você acredita que onde houve morte haverá vida? Você acredita que onde houve o divórcio haverá restauração? Você acredita que onde houve a enfermidade haverá saúde? Você acredita que aonde houve a grande batalha de hoje, a dívida, haverá suprimento da parte de Deus? Haverá um cuidado da parte de Deus? Deus está te perguntando hoje: você acredita? Você crê? E a sua resposta, e a nossa resposta tem que ser a de Ezequiel: Senhor, o que estiver bom para o Senhor, está bom para mim. Quantas vezes Deus chega diante de pessoas e Deus está literalmente com o desejo de ver a vitória, de levar aquele filho, aquela filha, aquela vitória, mas a própria pessoa dá um lugar tão grande ao desânimo, impedindo o agir de Deus, impedindo a obra de Deus. O profeta, ele dá a resposta certa e Deus fala com ele: então é isso que você vai fazer. Talvez, no teu caso, Deus não diga você vai profetizar, mas talvez Deus esteja dizendo para você: então perdoa, então se levanta e bata naquela porta mais uma vez. Então, vá buscar mais uma vez em oração. Deus, ele vai dizer a você o que você realmente precisa fazer. Deus sempre nos diz o que nós precisamos fazer. Mas a partir daquele momento que Deus disse a Ezequiel: profetiza, agora era com o profeta. Porque o fazer algo, Deus sempre vai nos dar uma direção para agirmos e não ficarmos acomodados. Porque o profeta poderia acreditar naquilo tudo que Deus falou, mas ficar acomodado. E Deus estava dizendo: faça algo. E o profeta então profetizou. A Bíblia fala que ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Ele liberou, profetizar e liberar palavras de fé contra aquela situação. Aonde houver espírito de morte, haverá vida. E ele começou a profetizar. E eu quero que você, onde você está, profetize nesse dia. Profetize contra toda a calamidade. Profetize contra todo o espírito de morte. Talvez morte espiritual. Talvez morte nos seus relacionamentos, no seu ministério. Eu não sei aonde Deus está te mostrando, aonde precisa voltar o espírito da vida. Mas quando o profeta profetizou, a Bíblia diz aqui no versículo 7: então profetizei segundo me for ordenado. Quantas vezes Deus tem ordenado a algumas pessoas que elas façam algumas coisas, mas fica apenas na ordem? Mas o Senhor diz lá em Isaías 1,19: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E Deus também diz lá em Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se atentamente obedeceres, então serás abençoado. E o profeta aqui, ele ouve e ele diz, no versículo 7, então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Enquanto você estiver fazendo o que Deus te mandou fazer, Deus vai te dar sinais que ele já está agindo. Aqui no caso aqui foi um ruído dos ossos que ele começou a ouvir. Talvez um pequeno ruído foi que gerando cada vez mais, foi gerando cada vez mais fé na vida do profeta, para ele continuar acreditando que aquele grande exército iria se levantar, que aquela nação iria se levantar. E você também, com os sinais de Deus, com os ruídos que você está começando a ouvir, você precisa tomar posse que é apenas o começo. Mas Deus, ele vai completar a obra. E a Bíblia fala que começou o ruído e um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. E eu quero declarar: tudo que está fora do lugar vai para os lugares certos, porque o nosso Deus, ele ordena a nossa vida. Quando o Espírito de Deus vem, a ordem de Deus vem sobre nós. O caos é desfeito. E coisa linda, nós sabemos o que aconteceu aqui. E nós sabemos o que essa passagem representa. Essa passagem representa a vida de Deus.
Essa passagem representa o poder de Deus e quantas vezes Deus tem feito em nossa vida. Mas nós temos que tomar posse da palavra do Senhor e vencer o desânimo. Muitas das vezes as situações de calamidade trazem desânimo para dentro de nós, que começamos a abrir mão das nossas armas. Mas Deus, Ele está dizendo: você acredita que isso pode acontecer? Então faça algo. Deus está te mandando levantar, vencer o desânimo e agir debaixo da força do Espírito de Deus. Deus te abençoe. E agora eu quero fazer um convite totalmente especial para você, mulher. É agora, no sábado, dia 28 de fevereiro, nosso primeiro culto da Rede de Mulheres, com o tema Mulheres Superpoderosas. Venha com suas amigas e você será muito bem recebida. E para você que está em São Paulo, nós também temos o Colheita das Nações em São Paulo. Fica na rua João Chamas, 401, bairro São Francisco, Rio Preto, São Paulo. Lá vocês serão recebidos pelo pastor Cristiano Miranda e pastora Viviane Frão. Será um prazer tê-lo conosco. Fique agora com a nossa agenda semanal. Neste domingo às 7 da manhã, SOS Família. Através do poder de Deus, iremos tratar profundamente dos problemas e dificuldades do dia a dia no lar. Você precisa de socorro? Ou conhece alguém que precisa? Agora você terá aonde encontrar. Acorde mais cedo e venha buscar seu milagre. SOS Família, o socorro que faltava para sua família ficar curada. Aqui, na Colheita das Nações. Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Neste domingo às 19 horas, campanha de 7 semanas de grande libertação. Uma mentalidade firme para grandes conquistas. É através da sua permanência na presença, na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, seguindo os desígnios de Deus, que haverá mudança. Você decide viver um 2015 com cara de 2014 ou viver um 2015 com cara de novidade, porque o que Deus tem para nós é novidade de vida. Agora, se nós começarmos a olhar para as coisas difíceis na nossa vida, sentar e aceitar qual é a fé que nós vamos professar da palavra de Deus, nós temos que levantar e trabalhar para mudar a situação. Nós temos que encontrar o que Deus diz a respeito do que nós estamos passando e enfrentar a situação de frente. Deus não me chamou e não te chamou para ficar cabisbaixo e ver o que a vida está colocando diante de nós, não. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, a sua palavra diz, Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós unimos agora a nossa oração, Senhor, com aquele que está agora, Senhor, assistindo esse programa, com aquela, Senhor, que também recebeu em seu coração a mensagem da palavra, Pai querido. Pedindo, meu Deus, que o espírito de força, Senhor, de sabedoria, meu Deus, de coragem, de ousadia, Senhor, permaneça em cada coração, banindo para longe todo desânimo. Senhor, independente da circunstância que essa pessoa se encontra, eu quero declarar, Senhor, a força, o ânimo, Senhor, a coragem para vencer todas as barreiras em Ti, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito seja com essa pessoa, seja com cada um, Senhor, que foi ministrado através dessas sementes de vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.